rival, mais uma glória. Lutar, lutar, vai conquistar para a vitória. Sobre os peitos leais vascaínos, brilha a cruz gloriosa de Malta. Bom dia, good morning, bonjour! Hoje é um dia muito especial, dia 21 de agosto de 2024, dia que o Gigante da Colina, o clube mais lindo do mundo, está completando 126 anos de idade. Então hoje vai ser um vídeo que eu vou falar um pouco sobre mim, sobre minha paixão pelo Vasco da Gama, de como surgiu. Vai ser um vídeo rápido, mas é uma singela homenagem e também para mostrar aos pequenos torcedores o porquê desse grande amor, né? Então, minha história começa com meu avô materno, Zé Garcia. Ele foi criado no interior da Bahia, depois foi para Minas Gerais. E ele escutava nos rádios, né? Escutava nos radinhos aí o Grande Expresso da Vitória. Nunca assistiu um jogo de futebol na vida dele. Teve poucas camisas do Vasco da Gama. Uma eu tive o prazer de dar quando eu tinha 9 anos de idade, né? Minha mãe, no caso, comprou. E eu presenteei meu avô. Então essa história começa com o seu Zé Garcia e esse amor que passou para os 7 filhos dele. Dos 7 filhos dele, como ele era de Minas Gerais, uma parte teve a simpatia pelo Cruzeiro, mas a maioria foi vascaíno doente. Então minha mãe, vascaína roxa, a vascaína mais doente que eu já conheci na minha vida. O meu tio mais velho, tio Antônio também, que me ensinou muita coisa, muito sobre o Vasco. Quantas vezes eu com meus 6, 7 anos de idade ficava lá no cantinho buscando o sinal do rádio para ouvir os gols de Romário, os gols de Bebeto. Então, eu tenho muito orgulho de dizer, meu tio Elias, vascaíno doente, vascaíno, muito vascaíno, assim como os filhos dele, e o meu tio Cícero, que ele é cruzeirense e vascaíno, né? Por parte das minhas tias, só a minha tia Ivanete, que tem uma simpatia pelo Vasco, mas o marido dela era botafoguense, então... dos meus tios, assim, todos os homens, graças a Deus, vascaínos, e isso vem muita influência por causa do meu avô e por causa da minha mãe. Quando a minha mãe morou no Espírito Santo, ela era conhecida como uma vascaína de Conceição da Barra. Ela tinha óculos do Vasco, ela tinha bandana do Vasco, ela tinha camisa, tinha bandeira. Na década de 90, a Globosat estava se estabelecendo, então os jogos do Vasco, como a gente tinha Globosat, todos os vascaínos da cidade de Conceição da Barra, no Espírito Santo, iam para nossa casa para assistir o jogo. E a década de 90 foi uma década muito rica, né, em títulos, em conquistas. Então, a minha adolescência, a minha infância foi muito, muito rica na questão de futebol. Meus amigos flamenguistas não conquistavam nada, mal carioca. Aquele pífio pior ataque do mundo, com Romário, Sávio e Edmundo. E eles se escondiam. E a minha infância, graças a Deus, o Vasco ganhava muita coisa. Depois que veio a fase adulta, esse período aí que, se Deus quiser, vai passar, mas são muitos anos aí que o Vasco está batendo na trave. Então eu queria falar de como surgiu essa paixão pelo Vasco. Desde a minha infância eu sempre ouvi a história do Vasco, de como era um time inclusivo, um clube inclusivo, um clube que construiu seu próprio estádio com as próprias mãos, um clube que nunca precisou de favorecimento para ser campeão de nada, como aí os rivais, né? A touca aí vai servir direitinho para quem se identifica. Então o Vasco é o clube do povo, o verdadeiro clube do povo, um clube que começou lá embaixo, né? Meu canal aí, O Mundo é Vasco, ele conta toda a história, a trajetória do Vasco, desde os esportes do remo até se tornar futebol. É o único clube que veio da 3ª divisão para a 2ª e para a 1ª, e é um clube que conquistou o coração aí de muita gente, muito simpatizante. Então a minha história com o Vasco, ela é muito rica e eu tento passar isso para os meus filhos, né? Eu tenho um filho de 16 anos de idade, que é vascaíno doente também. Eu tenho a minha filha de 13 anos, que é uma vascaína. Eu tenho o meu filho de 11 anos, caçula, que também é um vascaíno roxo. Então, graças a Deus, aqui meus 3 filhos são vascaínos. As pessoas que se envolveram na minha vida, se não conheciam a história do Vasco, passaram a conhecer e se transformaram vascaínos, porque é a história mais linda do futebol mundial. Por quê? Porque o mundo é Vasco. Parabéns, Vascão. Parabéns pelos 126 anos de história. A história mais linda do futebol mundial. Bonjour.
Copo!